Oi gente, tudo bem? Aqui é a Júlia Sodré e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os conectivos e mais especificamente sobre os conectivos intraparágrafos. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente para poder falar sobre os conectivos intraparágrafos é entender o que são os conectivos intraparágrafos. Para isso a gente precisa saber que na redação a gente vai ter dois tipos de conectivos, os interparágrafos e os intraparágrafos. Os intraparágrafos são os conectivos que vão ser responsáveis por estabelecer a ligação entre períodos dentro do nosso parágrafo. Vocês já devem ter percebido que alguns conectivos têm mais cara de parágrafos de introdução, de desenvolvimento ou de conclusão do que outros. Então, por exemplo, quando a gente fala no conectivo portanto ou no conectivo em síntese, em suma, a gente sempre vai associar esse conectivo ao parágrafo de conclusão, ou pelo menos quase sempre, porque é onde eles aparecem com mais frequência. Pensando nisso, a gente vai explorar nesse vídeo, usando como base as redações de nota 1000 do ano passado, como que esses conectivos vão aparecer em cada um desses parágrafos. E aí, mais especificamente, a gente vai falar sobre os conectivos intraparágrafos, que são aqueles conectivos que vão fazer o link entre os períodos dentro dos parágrafos. Como geralmente a gente vai começar o nosso parágrafo de introdução utilizando algum tipo de repertório sociocultural, que pode ser uma alusão histórica, uma série, um filme, uma música, geralmente logo depois de inserir esse repertório, o conectivo que vai aparecer é um conectivo que vai fazer uma ponte, uma ligação entre esse repertório sociocultural que você trouxe e a realidade brasileira. É o que a gente chama de contextualização, que a gente já falou aqui no canal, lá no vídeo sobre introdução. Então, alguns conectivos intraparágrafos que vão exercer essa função de estabelecer uma ligação entre o repertório sociocultural e a contextualização vão ser geralmente de maneira análoga, analogamente, fora da ficção e assim por diante. Vamos dar uma olhada aqui numa redação nota 1000, no parágrafo de introdução que usou essa estrutura e usou esse tipo de conectivo intraparágrafo. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então percebam que o candidato usa justamente o conectivo de maneira análoga, que é um conectivo intraparágrafo, para fazer a ligação entre o primeiro período, que é um período em que ele vai utilizar um repertório sociocultural, um filme, e a contextualização do tema. Depois de a gente fazer a abordagem temática, a contextualização, a gente vai fazer a exposição da nossa tese. Quando a gente faz a exposição da tese, o conectivo que mais aparece para introduzir esse período, que geralmente costuma ser o último período do nosso parágrafo de introdução, são conectivos aí com caráter conclusivo. Mas qual o sentido de um conectivo conclusivo no parágrafo de introdução? A gente tem dois motivos bem plausíveis para explicar isso. Primeiro é que todo parágrafo vai terminar. E quando a gente vai finalizar um parágrafo, independente de ser um parágrafo de desenvolvimento, de introdução ou de conclusão, quando a gente vai fechar aquele parágrafo, a gente vai fechar uma ideia. E para a gente fechar uma ideia, a gente geralmente vai começar aquele período que vai fechar o parágrafo com um conectivo conclusivo. Além disso, a tese não deixa de ser uma espécie de conclusão. É uma conclusão que a gente vai tirar depois de refletir acerca de alguns fatores. Então, se eu, por exemplo, decido que a tese do meu texto vai ser a questão da negligência estatal, eu cheguei a essa tese, eu cheguei a essa conclusão por um motivo, porque eu refleti, eu trouxe uma contextualização acerca daquele tema, por meio de um repertório sociocultural ou não, em que eu refleti sobre como o Estado não está atuando da forma que deveria. E aí, pensando nisso, eu decidi que a minha tese seria a negligência estatal. Portanto, a gente vai ter uma conclusão e um conectivo que vai exercer essa natureza conclusiva. Então, alguns conectivos que vão aparecer com muita frequência na hora que a gente vai expor a nossa tese são portanto, logo, nesse sentido, dessa forma e assim por diante. Quando a gente chega na parte dos desenvolvimentos, a gente vai ver vários conectivos intraparágrafos de natureza diferente. Isso porque a gente pode construir nossa argumentação de várias formas diferentes. A gente pode construir uma argumentação na qual a gente vai contrapor, rebater o repertório que a gente trouxe, como, por exemplo, quando a gente fala de um artigo da Constituição Federal que garante moradia a todos, mas a gente está contrapondo a ideia, a gente está problematizando a questão do acesso à moradia porque a gente sabe que nem todo mundo tem uma moradia. Então, quando a gente traz um repertório nesse sentido, que diz que todos têm direito à moradia,
o conectivo que a gente vai usar logo depois é no entanto, porque a gente vai rebater aquela ideia. Outro conectivo intraparágrafo que vai aparecer bastante nos parágrafos de desenvolvimento são os conectivos que expressam a ideia de conformidade. Então, quando a gente vai fazer o contrário do que a gente acabou de falar, em vez de você rebater, de você contrariar, contrapor o repertório, você vai entrar em conformidade, em consonância com ele. Vamos dar uma olhada nesse fragmento aqui de um parágrafo de desenvolvimento em que um candidato usa justamente esse mecanismo, esse tipo de conectivo que expressa a ideia de conformidade para elaborar a argumentação dele. Consoante ao pensamento do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, na medida que o Estado isenta-se da garantia dos direitos do cidadão, há um descumprimento do contrato social elaborado junto à sociedade. Então, o que ele faz aqui é justamente trazer esse conectivo consoante, né? Então, em consonância com, consoante, são esses conectivos intraparágrafos que geralmente vão introduzir algum tipo de repertório, pode ser uma citação, pode ser um conceito sociológico ou filosófico, que vai ajudar a gente a elaborar a nossa argumentação. Outros conectivos que também expressam a ideia de conformidade, que vão aparecer com muita frequência nos parágrafos de argumentação, são os conectivos de acordo com e segundo. Esses conectivos a gente vai utilizar muito quando a gente vai inserir um dado estatístico ou quando a gente vai fazer referência a algum tipo de autor. Então, quando a gente fala, por exemplo, segundo Aristóteles, ou de acordo com pesquisa elaborada pelo IBGE em 2018 e outro tipo de informações. Por fim, quando a gente chega no parágrafo de conclusão, os conectivos que a gente vai ver com mais frequência são, naturalmente, os conectivos conclusivos, mas eles vão aparecer em momentos diferentes e com funcionalidades diferentes. Naturalmente, a gente vai ver muitos conectivos conclusivos entre os nossos períodos do parágrafo de conclusão, como dessa forma, desse modo, portanto, em síntese. Esses conectivos vão aparecer com muita frequência, mas a gente também vai ver alguns outros conectivos que vão exercer outras funções. Outros conectivos que podem aparecer no nosso parágrafo de conclusão, linkando os períodos, são os conectivos que expressam ideias de adição. Então, além dos de conclusão, que naturalmente vão aparecer durante o nosso parágrafo conclusivo, a gente também pode observar alguns de adição, como além disso, ademais e até paralelamente também, que são alguns conectivos que vão exercer aí uma função de adicionar uma nova informação. E que nova informação é essa? Uma outra proposta de intervenção. Muitos textos, principalmente textos que são nota 1000, utilizam em seu projeto de texto duas propostas, né? Uma proposta geralmente para cada argumento utilizado ao longo do texto. E aí, depois que você acaba de inserir a sua primeira proposta, você precisa de um conectivo que vai fazer uma ligação entre essa proposta que você acabou de apresentar e a proposta que você está prestes a apresentar. Então, depois de utilizar aí a sua primeira proposta, você pode inserir o conectivo além disso, ademais, paralelamente e outros conectivos que expressem essa ideia. Bom, esses foram alguns dos conectivos intraparágrafos que aparecem com mais frequência nas redações. Lembrando que conectivo intraparágrafo é aquele conectivo que vai ser responsável pela ligação, pela coesão entre os períodos do nosso parágrafo. Então, diferente daquele conectivo que vai exercer uma função de ligar os parágrafos, esse tipo de conectivo vai exercer a função de ligar os períodos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que são os conectivos intraparágrafos e por que eles são tão importantes para a coesão do nosso texto. A gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.